Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que eu vou mostrar na tela a partir de agora, @Enio Viana. Na descrição desse vídeo está nas redes sociais, onde você pode interagir conosco. O testemunho de fé arrasta a multidão. Caríssimo, nós precisamos compreender que tem coisas que a gente só vai descobrir se alguém falar ou se a gente vê. Exatamente. E nós precisamos entender que o nosso testemunho vai gerar em pessoas um despertar para uma vida nova e abundante. Exatamente, querido. Nós só vamos... Se você vai em uma sorveteria em tal cidade, você só vai nessa sorveteria se você ficar sabendo se tem. Exatamente. Você não vai querer tomar um sorvete de tal sabor se você não ficar sabendo que existe esse sabor. E se a pessoa disse... ela recomendou, fez boas recomendações daquele sabor. Mas se ela disse assim, ó, não coma tal sabor, porque aquele sabor é ruim. É enjoado, é isso, aquilo. Você já vai ter assim, a avaliação daquele sorvete é ruim, eu não vou querer beber, não vou querer experimentar. Exatamente, porque ela deu a avaliação. Então, de fato, se você for nessa sorveteria, aquele sabor você não vai querer comprar, você não vai querer consumir. E de fato é isso. Meus irmãos, todos nós, especialmente até o missionário, ou alguém veio até mim, ou alguém falou de Padre Pio, ou eu vi algo do Padre Pio. Nós somos fisgados, nós somos pescados. E é assim que o Senhor utiliza para nos chamar, para nos convidar, de fato, a ser cristão. De fato, uma vida nova, uma vida abundante. Nós precisamos entender que o mundo precisa ver em nós, porque você já viu em alguém, através de um missionário, de um sacerdote, de um padre, de um cantor, de um pregador, de um missionário. Você ouviu e viu nele a presença de Cristo, e através daquilo que ele transmitiu, que ele pregou, que ele anunciou, que ele te orientou, que ele te aconselhou, que ele te exortou, você disse, eu quero ser católico, eu quero ser cristão, eu quero me batizar na Igreja Católica Apostólica Romana. Percebe-se, querido, que esse despertar foi porque você teve um contato com alguém que teve um encontro pessoal com Jesus? Você percebe que pessoas têm contato conosco todo momento, todo instante? Você já parou para pensar que talvez você será a última pessoa que essa pessoa vai ver? E será qual é o meu testemunho? Será qual tem sido o nosso testemunho de fé? Que as pessoas têm olhado para mim e têm visto? E aqui, querido, querida, a gente precisa entender um detalhe. Porque tem muitas vidas aí nesse mundo afora. E a gente corre o grande risco, meu irmão, minha irmã, de ser protagonista para o tropeço, para a queda, para a ruína, para a desgraça. Exatamente. Por isso nós precisamos ser cristãos autênticos. Nós já estamos nos fim dos tempos. A partir do dia que Jesus subiu, já é o fim dos tempos. Exatamente. Para de querer, que dia vai ser? Após Jesus ter subido, já é o fim dos tempos. Após Jesus ter subido, qualquer momento ele vai voltar. Que dia, Enio? Eu não sei, mas eu quero te dizer que eu tenho que estar preparado, e por isso eu tenho que dizer, você tem que testemunhar a sua fé agora. É por isso que Jesus disse para aquela samaritana, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E o Senhor, Ele está procurando pessoas assim,
Ele te procura, ele tem me procurado, ele quer que eu e você testemunhe. Por isso que ele disse para os apóstolos: ide por todo canto, pregar o evangelho. Mas só que, querido, querida, aqui quando nós vamos entender isso aqui, eu quero trabalhar sobre duas temáticas: fé e amor. Nós vamos entender um detalhe aqui, querido. É a mesma fé. Fé. E aqui, querido, nós precisamos entender o que é fé. Se você for na minha paróquia, participar da missa aqui na minha paróquia às 7 horas da manhã, e se você for em outra cidade, às 10 horas da manhã, você vai perceber que é a mesma liturgia. E se você for em outro estado, você vai perceber que é a mesma liturgia. E se você for lá em Roma, você vai perceber que é a mesma liturgia. Significa a mesma fé. Se você participar de um batismo na minha paróquia, e participar em outra paróquia, participar em outro estado, em outra diocese, em Roma, você percebe que é o mesmo rito, é a mesma fé. Percebe-se, querido? Algo que a Igreja Católica, aquilo que Jesus disse para Pedro ligar, está ligado, é aquilo que nós devemos estar. Entende? Nós temos que estar ligados na fé de Pedro. Você não pode ligar na fé de Wênio, não. Não. Por quê? Porque Jesus disse para Pedro: o pecado que você perdoar estará perdoado. O pecado que você reter estará retido. Então, não é a fé de Wênio. Entenda aqui, eu não estou dizendo o que eu creio. Eu estou dizendo sagrada tradição, sagrada magistério, sagrada tradição, sagrada magistério, sagrada tradição e magistério. O tripé da igreja. Eu não estou falando o que o Enio crê. Eu estou falando do tripé: sagrada tradição, sagrada magistério e sagrada escritura. Entende? Isso é a nossa fé. Essa é a nossa profissão de fé. Eu não estou falando o que o Enio crê. Eu estou falando assim para você entender. Não é o que o Enio acha. Não é o que o Enio pensa. Não. Você não pode ir pelo que o Enio pensa. Mas você tem que ir por aquilo que Pedro deixou. Por aquilo que Jesus deixou. Lino, Cleto, Clemente, até o Papa Francisco. O nosso querido Papa. Exatamente. Você percebe que todos os catecismos, o Catecismo de Trento, o Catecismo de São Pio X, o Catecismo de São João Paulo II, é o mesmo. Não mudou nada. É a mesma fé. E aqui, meu irmão, minha irmã, está um grande detalhe que aqui nós precisamos refletir. Fé. Como é que anda a sua fé? Ao Wênio, você sabe que em momentos difíceis tal. Querido, você precisa permanecer a tua fé do mesmo jeito. Sempre. E cada vez mais aumentar. Como assim? Em casa você tem que ser católico. No trabalho, ser católico. Na rua, ser católico. Na roda de amigos, ser católico. Em todo lugar é católico. Eu e você, nós não podemos omitir a nossa fé. Não. Você não pode omitir. Vou te dar um exemplo bem claro para vocês e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Você imagine só. Você é casado. E aí, chega alguém e pergunta para você. Começa a fazer uma entrevista. Você é solteiro ou casado? Você vai dizer o quê? Casado. Por quê? Porque você é casado. Entende? Primeiro, você tem que dizer. E depois no seu dedo tem uma aliança. E depois, querido, você tem que mostrar que você é casado. Andar como um homem ou uma mulher de casada. Percebe-se? E aqui, meus irmãos, é para mim e para você isso. Refletir e pensar. Como assim, Wênio? Você precisa demonstrar que você crê na Igreja Católica, Apostólica Romana. Exatamente, que você observa os mandamentos da igreja. Que você segue o rito da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é aquilo que você acha, que você pensa. Não é aquilo que você analisa. Porque, meu irmão, minha irmã, da mesma forma que você olhou para um casal, achou lindo o matrimônio deles, achou lindo o casamento deles, e você decidiu um dia casar, você decidiu um dia ter filhos, você achou lindo ter filhos, você achou lindo o convívio deles, pessoas vão olhar para o seu testemunho de fé, vão olhar como é que você ama a igreja, como que você vive a sua fé, como que você professa a sua fé, e pessoas vão querer aderir, vai querer também de fato viver essa fé também. Por que muitas pessoas não estão aderindo? Porque nós estamos, infelizmente, nós não estamos testemunhando. Não estamos tendo sido católico, cristão, autêntico, verdadeiro e sincero.
Nós só estamos indo na missa ao domingo. E segunda, terça até sábado, nós temos uma vida de pagão. Não tendo uma vida de cristão. Infelizmente, muitos de nós têm sido católicos só dentro da igreja. Então, o maior problema é isso, querido. Se eu quero arrastar a multidão, se eu quero que pessoas aderem, como eu e você, eu quero que a minha mãe vá para a igreja. Se você quer que a sua família vá para a igreja, se você quer que a sua família se converta. Mas eu não estou dizendo ir à igreja, eu não estou dizendo frequentar a igreja, eu estou dizendo viver a fé. Nós temos que testemunhar. E eu preciso ser o primeiro protagonista. Porque eu conheci Jesus, eu experimentei Jesus, eu conheço Jesus. E agora, através do seu testemunho de fé, você tem que fazer eles quererem também. Agora, e isso não está acontecendo, se você não está arrastando a multidão, tem algo errado aí. É um sinal alerta. Percebe-se? Porque, meu irmão, minha irmã, as pessoas quando olham para alguém, sempre há um despertar. Exatamente. Ou você adere, ou você ignora. Se as pessoas estão aderindo, é porque você de fato está sendo um cristão autêntico. Se as pessoas estão ignorando, você está fazendo algo errado. E aí você tem que rever os seus comportamentos, rever o que você está dizendo, rever o que você está vestindo, rever o que você está falando, rever qual é o testemunho que você está dando, o que você está sendo cristão. Reflita e pense a sua vida, a sua conduta. E aqui, meus irmãos, é para todos nós, especialmente o missionário. Exatamente. E aqui nós precisamos refletir e pensar. Os apóstolos, eles professavam a mesma fé. A mesma. Não era 2 ou 3. E aqui, meus irmãos, cada um de nós precisamos hoje testemunhar essa nossa fé. De ser católico. De não ter vergonha. É como a gente pergunta a pessoa quando tá fazendo faculdade, eu tô fazendo mestrado, doutorado. A gente não pode ter vergonha de dizer eu sou católico e sou batizado na igreja católica apostólica romana. Você não pode ter vergonha de dizer na roda de seus amigos, isso não convém para católico, isso não convém para cristão, isso não convém para batizado. Não para criticar, não ser soberbo, não ser áspero, não ser ignorante, mas saber usar palavras. Claro que a gente precisa de fato saber falar, todos nós, especialmente o missionário, mas a gente não pode omitir a nossa fé. A gente não pode dizer, eu tenho um colega aqui que ele é de outra, mas se ele demonstra que ele é católico, por que você não pode também demonstrar a sua? Por que logo você tem que omitir a sua fé? Então, através do seu testemunho, você tem que arrastar ele para ser católico, batizado na igreja católica apostólica romana. Próxima coisa se você quer arrastar a multidão, você tem que demonstrar que você ama a igreja. Você imagine só, querido, querida, quando a pessoa diz, eu sou casado, e ela diz que aquela com um brilho no olhar, ele diz assim, eu sou casado com fulano, com fulana, e eu o amo, eu a amo. Aí exatamente, vai olhar, vai ver aquele sorriso, falar assim, que bom, e vai pensar assim, como é que é o relacionamento de vocês? Ele vai falar tanta coisa sobre o casamento que havia um despertar para a vida matrimonial. Você vai dizer com uma felicidade, com alegria, com um júbilo no coração. Meus irmãos e minhas irmãs, tem pessoas que falam coisas da igreja com peso, com a tristeza, com a angústia. Eu vejo pessoas indo para a igreja com a cabeça baixa, com desânimo. Parece que para a igreja é uma tortura, é um sacrifício, uma penitência, é um peso. Tem pessoas que vão para a igreja parecendo que é obrigado. E aí tá errado, querido. Se eu quero que pessoas vão comigo, queiram ir, eu preciso ir feliz. Eu preciso ser o primeiro a sorrir. Eu preciso ser o primeiro a estar aberto, que ele também queira aderir. Você imagina só, querido. Você chega em uma casa, o casal tá brigando, o casal uma cara tá fechada pro outro. Você vê o casal cara triste, desanimado, prostrado. Você vai querer voltar naquela casa? Não vai querer. Você imagina só. Não há amor em nós, não há brilho, não há sorriso. Infelizmente, nós estamos como mortos.
E a partir de hoje nós precisamos hoje testemunhar que somos cristãos, que somos católicos. Nós precisamos dizer com muito amor, com muita alegria, fazer que pessoas olhem para nós e queiram experimentar, que queiram viver, que queiram ser cristão, católico, batizado. Meus irmãos, a gente precisa dizer para as pessoas com muito amor, falar do amor de Deus, falar da salvação, do céu, falar de Jesus, falar de Nossa Senhora. Veja, meus irmãos, quando a pessoa é casada, ela fala assim: o meu marido, a minha esposa me deu tal presente, eu sou tão feliz com ele. Ah, é tão bom, já tem 10 anos, 20 anos. Entende? Será que você diz: ah, é tão bom ir pra missa, eu já tenho 20 anos, 30 anos como católico, batizado, é bom ir, lá eu sinto a presença de Cristo, quando eu comungo, recebo Jesus? Você tem dito isso? Você tem falado isso? Ou você só tem dito coisas ruins, problemas, dificuldades? O que você tem dito? Você tem dito palavras de amor? Você tem dito que o bom da igreja? Ou não? Então você precisa pensar e refletir sobre isso, querido. Você precisa examinar essa sua conduta, o que você está transmitindo. Porque eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, se você estiver conversando com uma pessoa chata, no momento que você mais puder, você vai querer fugir dessa conversa. Porque você vai achar aquela conversa chata. Você vai dizer: meu Deus, não tá aguentando mais. Não é isso? Então tá na hora de você começar a rever como que você tá dizendo. Se você tá demonstrando amor ou ódio. Você tá fazendo a pessoa amar a igreja ou odiar. Você tá fazendo a pessoa aderir ou ignorar, aproximar ou afastar. Você precisa pensar e refletir sobre isso. Cada um de nós, especialmente o missionário, não fique pensando: ah, isso é só... Não, isso é pro missionário, pro padre, pro irmão, pra irmã, pro freio, pra freira, pro bispo, pro papa, para todos os batizados, para todos os cristãos católicos. Nós temos que pescar almas para Jesus através do meu testemunho de fé, através do meu amor à igreja. As pessoas precisam ver em mim caridade, atos de fé. Exatamente. Que nós possamos hoje refletir e pensar como é que está a nossa vida, como está a nossa conduta. Amém? Nós vamos ler um relato que nós retiramos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio me fez retornar à minha fé. Padre Pio usava bilocação com fins religiosos, assistir doentes terminais, exortá-los à fé, evitar que caíssem no mal, que perdessem o sentido da vida e muitas vezes também curá-los. Ou então para ajudar alguém que buscava honestamente a verdade, porém de forma errada. Foi o caso do escritor G. Felice Cecari, de Genova, que viveu no Oriente cerca de 40 anos, realizando pesquisas comparativas sobre religiões. De volta à Itália, deparou-se com alguns escritos sobre Padre Pio e sentiu o desejo de conhecê-lo. Profundamente abalado, escreveu, impressionado com as religiões do Oriente. Eu tinha chegado à conclusão que o cristianismo provinha do brahmanismo e do budismo, mas eu ainda buscava provas. Quando me caíram nas mãos uns escritos sobre o Padre Pio, refleti muito, e alguns deles até me comoveram. Certa noite, num estado meio de sonolência, ele me apareceu. Venha me visitar, pediu. Não dei maior atenção a isto. Podia muito bem ser um sonho. Tempos depois, numa situação semelhante, ouvi dele estas palavras: esperei, mas você não apareceu. Uma vez mais não teria dado atenção a isto se não fosse um fato, desta vez real, que me aconteceu. Entrou no meu quarto um religioso parecido com o Padre Pio, que me disse: se não pode ir, faça o favor de me escrever. Foi um assombro indescritível. Ainda hoje sinto arrepios ao lembrar esta visita. Escrevi-lhe uma carta, pedindo a paz do espírito,
2 dias depois, uma voz interior me levou a buscar uma igreja e resolver ali os problemas da minha alma. 30 anos fazia que não pisava numa igreja e me senti perturbado interiormente quando ouvi, claras dentro de mim, as palavras: sobre a fé não se discute, ou se aceita de olhos fechados, consciente de que, com a nossa pobre inteligência, não se pode compreender Deus e seus mistérios, ou então se a rejeita. Não existe outro caminho. A decisão é sua. Naquele dia escolhi meu caminho, e foi graças ao Padre Pio que eu voltei à fé dos meus antepassados. Compreendi então a diferença entre a beleza do amor cristão e o egoísmo e a indiferença perante o sofrimento humano das religiões asiáticas, que ensinam o fatalismo e a reencarnação.